E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. O Filosofando está de volta, estudando hoje alguns temas da Revista Espírita de 1858. No caso, nós estamos vendo Comunicações de São Luís falando sobre orgulho, inveja, e de São Vicente de Paulo falando sobre a caridade. Professora Sônia, em outra comunicação que o Espírito de São Luís, que até gostaria que a senhora dissesse quem foi São Luís, né? Para aqueles que nos acompanham. Mas esse Espírito nos fala sobre a inveja. Que tipo de sentimento é esse, a inveja? É um sentimento terrível, não é verdade? Você pediu que falasse um pouquinho de São Luís. Eu remeto aos nossos telespectadores a pesquisa sobre a vida de Luís IX, que foi rei da França no período das Cruzadas. Ele foi, inclusive, o espírito orientador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas ele dá uma comunicação realmente na sociedade sobre a inveja, e eu vou comentar um pouco sobre essa comunicação dele. Ele diz o seguinte, ele dá um exemplo de uma pessoa que inveja. Vede este homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrena chega ao auge, inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seus semelhantes. O seu coração está devastado. A sua alma, surdamente consumida por esta luta incessante do orgulho da vaidade não satisfeita, carrega consigo, em todos os instantes da sua miserável existência, uma serpente que alimenta e que lhe sugere incessantemente os mais fatais pensamentos. Terei esta volúpia, esta felicidade, diz esse homem. Tenho tanto direito a isto quanto àqueles. Sou um homem como eles. Por que seria eu deserdado? E eu faço menção aqui, Márcia, ao exemplo que nós demos quando estudamos a obra de Shakespeare, William Shakespeare, a personalidade ou a personagem Iago, que prejudica totalmente a vida das pessoas que o cercam e principalmente a vida de Otelo e Desdémona, né? Ele é o exemplo de orgulho, de vaidade, de inveja, de soberba e de todos os sentimentos menores que envolvem o ser humano quando ele não é satisfeito na sua vaidade, né? E prossegue São Luís, e se debate na sua impotência, vítima do horrível suplício da inveja. Feliz ainda quando essas ideias funestas não o levam às bordas de um abismo. Entrando nessa via, a si mesmo pergunta se não deve obter pela violência aquilo que julga lhe ser devido. Fazendo uma análise da inveja no momento atual, há alguém que possa dizer assim, em algum momento no passado se invejava a beleza do outro, o dinheiro do outro, as posses do outro, o cargo do outro. Mas a inveja ficava por aí. Hoje já se deseja o mal do outro que é dotado de beleza ou de cargos, ou enfim, que tem uma vida que não é semelhante à sua e que o invejoso diz que é menor do que aquele que ele inveja, né? Então, quando ele almeja a destruição do outro, então isso já extrapolou o sentimento de inveja. É uma pessoa extremamente carente que precisa de tratamento. Inclusive poderíamos pensar no caso, né, dos assaltantes, dos trombadinhos, que invejam o vestuário, o calçado do outro, que acabam praticando crimes em função de se acharem também no direito de terem todos aqueles produtos ou objetos. Né? Márcia, aí a sociedade de consumo exacerbou esse sentimento, Sim. não é? Porque todos nós somos avaliados por aquilo que nós possuímos. Né? Querem o celular,
Então, último se tipo. nós temos tudo aquilo que o outro não tem e que o outro almeja e não pode possuir, então, sem dúvida nenhuma, que eu vou agredir o outro, que eu vou tirar do outro aquilo que eu quero e não posso adquirir. Com certeza. Né? Mas esse texto de São Luís, ele termina de uma maneira também muito assim, muito importante, ensinando muita coisa para nós. Fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro sobre a terra em obras de caridade e de submissão, as únicas que devem contribuir para serdes admitidos no seio de Deus. Essas obras do bem farão vossa alegria e vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e das mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos esses males, que se irão, um a um, à medida que os homens de boa vontade, que virão depois de vós, se multiplicarem. Esses sentimentos sempre foram estudados pelos filósofos antigos também, que investigavam o porquê que o ser humano se apegava tanto às coisas relativas e não buscava a eternidade do espírito ou da razão, não é? Sócrates desenvolveu o pensamento do autoconhecimento justamente tendo em vista isso. E nas perguntas que ele fazia às pessoas que estavam à sua volta, ele levava as pessoas a se conhecerem e a saírem da superficialidade da sua existência para buscarem o sentido mais profundo do existir, né? E assim Platão e assim tantos outros. O movimento existencialista ateu, infelizmente, não leva esse autoconhecimento, mas o pensamento existencialista espírita, né? Ou tudo aquilo que o espiritismo incentiva no sentido do existir com conteúdo, com qualidade de vida, nos faz compreender que nós somos espíritos imortais. E como tal, se nós não realizamos determinados anseios ou desejos nessa existência, se factíveis, nós poderíamos realizá-los no futuro e não necessariamente agora. Agora nós nascemos com algumas limitações, com compromissos, com pessoas, com compromissos de vidas anteriores, com algo a realizar. Se nós não estamos nos realizando plenamente como gostaríamos, né? Isso não quer dizer que nós vamos parar por aqui. A nossa vida é imortal, conforme eu disse. As oportunidades vão surgindo conforme as nossas necessidades, as nossas expectativas e os nossos anseios, né? Desejo nem sempre é um anseio. O desejo é momentâneo. Mas as expectativas e os anseios nos levam a realizações de ordem pessoal. E é isso que nós temos que ter em mente. E como você bem disse no encerramento da mensagem de São Luís, ele nos leva à questão da caridade, ao exercício da caridade, que vai monopolizar toda a nossa atenção quando exercida, fazendo com que nós nos desapeguemos desses sentimentos negativos, inferiores, menores, rasteiros, como sendo o orgulho, a vaidade exacerbada, né? Não a vaidade normal ou natural, mas a exacerbada. E a inveja, que é ansiar aquilo que o outro tem e que nós julgamos não possuidores. Nós vamos interromper um instantinho e voltaremos na sequência. Até lá.